Shalom, shalom, Shabbat, shalom. Mais um dia aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E vamos hoje estarmos aqui mais uma vez meditando na palavra do Senhor. E Deus tem colocado uma palavra nesse dia de hoje em relação ao o nosso coração, aonde é o centro das nossas emoções, aonde é o centro das nossas vontades. E o mais importante é saber quais são as emoções, qual é a motivação que move dentro do nosso propósito diante da presença do Senhor. Então, convido a você também para nesta hora estarmos aqui orando neste momento. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante da sua presença. Mais um dia, Senhor, nesse Shabat, esse dia de descanso, dia, Pai, a qual o Senhor separou para com as nossas vidas, a qual o Senhor, ó Pai querido, tem nos chamado a cada vez mais para nos prostrarmos diante da tua gloriosa presença. Senhor, que a tua palavra seja esse baluarte, a qual ela vem atuando dentro dos nossos corações, dentro das nossas estruturas, movendo e quebrando, Pai, toda a dureza, toda infidelidade, toda parte, Pai querido, que corrompe a nossa essência diante da tua grandeza. Senhor, queremos convidar a presença do teu Espírito Santo. Essa que sonda os nossos corações, essa que diante da tua presença ela geme com gemidos inexprimíveis. A presença do teu Espírito Santo, ó Pai, que conhece, sabe, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos e sabe e conhece as nossas palavras antes mesmo de nós pronunciarmos ela. Ah, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor eleva e leva os nossos pensamentos cativos ao Senhor para que eles sejam obedientes à Tua palavra. Para que possamos prostrarmos, ó Pai, diante da Tua grandeza, dos Teus princípios e dos Teus propósitos, Pai. Senhor, que nós tenhamos uma leve, momentânea e eterna, que nos leva a momentos equivalentes à nossa eternidade. Não aquela que vamos viver no tempo da eternidade, mas que nós possamos já, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, viver a plenitude do Senhor aqui. Que nós possamos chamar a eternidade para ser manifestada no hoje a qual nós vivemos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua voz ela venha ecoar dentro das nossas vidas. Que a tua voz, ó Pai, entre em cada lar. Que a tua voz, Senhor, entoa em cada coração, Senhor, em cada desejo, em cada vontade. Tu és o nosso convidado de honra a estar aqui conosco. Orabandaçu de acantarabaçu de cantarabai. Oh, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Então nós vamos aqui darmos a introdução, vamos entender um pouco como que é representado, né, o nosso coração, onde está todos os centros das nossas vontades. Vamos ler também aqui alguns versículos bíblicos, e eu quero aqui deixar em Provérbios, capítulo 3 e o versículo 3. Ele vai estar trazendo uma advertência ou uma lembrança para as nossas vidas. E ele descreve, né, assim, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele depende o rumo da sua vida. Esse é Provérbio 4, versículo 23. E o Provérbio 3, versículo 3, vai estar falando sobre a nossa lealdade e a nossa fidelidade, que elas precisam estar entoada dentro do nosso coração, cravada na tábua do nosso coração, para que nós não podemos pecar contra o Senhor. Nós precisamos ter o princípio da palavra de Deus manifestada dentro da nossa essência, para que possamos trazer à memória tudo aquilo também que nós praticamos.
todo o processo também a qual nós caminhamos e nós exercemos a autoridade a cada momento que passamos por circunstâncias. E a voz que clama dentro de nós, aquilo que vai estar direcionando a nossa vida, aquilo que vai estar sendo ponderado segundo a palavra do Senhor, aquilo que está escrito, aquilo que já foi também designado ao meu favor e ao seu favor. Nós vamos ver que a palavra de Deus, ela vai estar também fazendo uma reconfiguração das nossas vidas, que trazendo o nosso coração também como um alvo de transformação. E a transformação aonde o Senhor, o próprio Deus, ele diz lá em Ezequiel, capítulo 36 e o versículo 26, ele diz o quê? Que o Senhor, ele vai nos dar um coração de carne. E para isso o Senhor vai fazer o que? Vai fazer uma troca. Então, esse alvo de transformação é o que? O Senhor vai retirar a pedra de tropeço, a pedra da falta do perdão, a pedra da dureza do coração, a pedra do orgulho, a pedra da insatisfação, a pedra da falsidade, a pedra da mentira. Todas as pedras que faz com que nós tropeçamos e que o nosso coração ele venha estar obstinado diante do Senhor. O próprio Deus, ele diz: eu tirarei um coração de carne, porque um coração de carne ele é transformado, porque no coração de carne ele deixa ser manifestado a glória de Deus. No coração de carne ele vai estar trazendo os sentimentos conforme também o sentimento do coração do Pai para ser realizado e manifestado na atuação do Pai em nossas vidas para que algo seja coincidência ou transparência, ser testemunho da própria vontade do Senhor sendo manifestado nas nossas atitudes. E para isso nós precisamos estar, como diz lá em Salmos, capítulo 51, 10, onde o Senhor ele manifesta, e a manifestação onde Deus cria um espírito inabalável, um espírito esse a qual nos, independente das circunstâncias, nós estaremos sim com os nossos sentimentos, atitudes, né, atuações, a qual pode trazer momentos de tristeza e de nós estarmos até mesmo cansados ou sentirmos desamparados, mas nunca estarmos inabalável diante da potência da atuação do Espírito Santo de Deus, movendo dentro das nossas vidas. Por quê? Porque se o nosso coração ele está na prontidão de uma fidelidade, se o nosso coração está na prontidão de lealdade perante ao Senhor, nós vamos então manifestar em nossas vidas, fazendo com que a criação de Deus, a manifestação do Pai, ela nos completa em todas as nossas ações. Então, nós vamos ver também que existe um escudo, existe uma palavra, existe um refúgio da confiança, a qual está também ponderado sobre as nossas vidas diante da palavra do Senhor. Lá em João, capítulo 14, o versículo 27, ele vai estar trazendo ali, né, que o Senhor, ele é o nosso escudo. E esse escudo, ele manifesta contra o medo, esse escudo, ele vai ser manifestado contra qualquer tipo de perturbação que vier trazer desequilíbrio à nossa existência e no sentimento do nosso coração para com a verdade do Pai. Então, algo interessante é que essa âncora que ela traz um respaldo da confiança da palavra. Como que eu vou conseguir ter confiança na palavra do Senhor? Através de eu profetizar a sua palavra, através de eu manifestar as promessas do Senhor, para que sejam ativados a todo tempo a, o posicionamento
da certeza de que Deus é esse que faz todas as coisas. A manifestação do Senhor, ele vai estar chamando também a nossa atenção para termos um coração. Coração esse que ele exulta, coração esse a qual se exalta, coração esse a qual ele confia no Senhor. Lá em Salmos capítulo 28, e o versículo 7 vai estar trazendo essa referência para nós, que onde o coração ele se regozija, aonde está o posicionamento das nossas manifestações, daquilo que move dentro de nós, é aquilo que vai estar também regendo a confiança do Senhor, sendo um exultado, ou seja, nós nos alegramos, não porque nós podemos fazer algo, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, nós exultamos em Cristo, nós gloriamos nele. Por quê? Porque a manifestação do poder do Senhor em nossas vontades, fazendo com que o nosso coração se renda ao Pai, ele vai estar, então, glorificando e trazendo uma manifestação diferente. Algo interessante é que a palavra do Senhor também vai dizer que no nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que está escondido, né? O tesouro que está escondido dentro do meu coração, aquilo que verdadeiramente eu almejo, ele está, então, declinando para o centro das nossas escolhas. Por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 21, ele vai estar dizendo que, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, aonde está a minha escolha de decisões, ela está diante da princípio e da vontade do Senhor para comigo, é aonde também está guardado os tesouros que eu preciso ser, precisa ser deixado ser manifestado. Tesouro é algo que você pode também procurar para que seja encontrado, para que você adquire, para que você tenha um coração purificado pelo ouro fino do Pai. Algo interessante que lá em Jeremias, capítulo 29, e o versículo 13 também vai estar trazendo para nós que o local da busca genuína por Deus, ou seja, o lugar do secreto onde eu encontro a minha permanência de glorificar, um lugar onde eu me posiciono para adorar, para poder buscar, para poder inclinar a minha vida, o meu coração e a minha vontade para com o Pai, vai ser aonde vai estar restituído a minha busca genuína diante do Pai. Algo que o Senhor ele quer manifestar nas nossas vidas. Nesse dia de hoje, eu quero aqui estar trazendo também uma história muito conhecida, mas quero trazer os conceitos do baseamento que tem deixado aqui para a nossa alerta nesse dia de hoje. Nós vamos dizer que ali no livro de Cânticos, no capítulo 4, ele vai estar dizendo que o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração, ele se exulta de alegria. Com o meu cântico eu louvarei. Então nós vamos ver que tudo aquilo que envolve as nossas vidas, ele vai estar trazendo uma restauração dentro de nós. E é por isso lá que em Jeremias, como também já disse aqui atrasado, capítulo 29, versículo 3, ele vai estar falando que aqueles que buscaram o Senhor, eles vão encontrar o Senhor. Aqueles que buscarem como? De todo o teu coração. Ou seja, a tua centralidade, ela precisa estar cristocêntrica. O teu posicionamento, ele precisa estar fundado na originalidade de Cristo.
Por quê? Porque o que procuram com de todo o teu coração, mas o nosso coração, ele pode nos enganar por algumas decisões que nós tomamos. Então, por isso que é a importância dele estar sendo movido cristocêntrico, ou seja, Cristo sendo a originalidade do filtro em todas as ações que nós fazemos, para que reflita ou testifica, né, as ações do Pai sendo revelada através de nós. Então eu quero aqui trazer hoje algo um pouco baseado na palavra do Senhor. E algo interessante é que eu quero trazer da base da história de Ana, a qual todos nós conhecemos. Nós conhecemos Ana na referência como mãe de Samuel, esposa de Elcana. E uma das inspirações a qual revela através da figura de Ana é que a infertilidade era algo que cruzou a sua vida por longo tempo de clamor e de choro, onde ela era estéril e ela pedia uma vitória, uma bênção para o pai. E essa vitória e essa bênção, esse milagre a qual Ana, ela colocava diante do altar do Senhor, aonde ela se derramava ali o seu coração com toda a sua sinceridade. Era um clamor que havia choro, era um clamor que tinha dor, era um clamor que tinha consciência também de todas as estruturas da qual também ela passava. Porque de contratempo, além dela ter a dor por não conseguir alcançar o milagre diante do Senhor, ela tinha também a dor da perseguição, da estrutura da pessoa de Penina, que afrontava ela, que né, até mesmo ali apontava a esterilidade quando ela gerava, ela estava ali também mediante de um status de um ventre fértil. Mas algo interessante é que, apesar de todas as coisas, nós vemos algo de resiliência na vida de Ana. Porque Ana, ela esteve ali com um coração totalmente rendido diante do Pai. Mas algo interessante que mostra também na vida de Ana é que a dor da perseverança, ela decidiu entregar no altar. Então nós vamos ver que, independente de qualquer coisa, Ana, ela não se afastou do Senhor. Ana, ela procurava cada vez mais chegar diante de Deus e apresentar a Ele todas as suas necessidades. Então, algo interessante é que nós vamos ver que a alma de Ana, a vontade de Ana, o coração de Ana, o posicionamento de Ana, a intimidade de Ana, o relacionamento dela na persistência da oração para com Deus, ela estava a cada vez mais pautada através de, até mesmo de uma amargura que nós podemos colocar aqui entre aspas. Mas algo interessante é que nós vamos ver que a sinceridade do coração de Ana manifestou algo super interessante. Porque nós vamos ver que o tempo, né, que praticamente 10 anos, Ana estava ali orando para um milagre. Nós vemos que a partir do momento que ela foi gerando e cada etapa ali temporal a qual ela vivia, ela estava gerando algo de reflexão de como ela estava fazendo a sua petição. Mas algo mudou, uma chave virou em um dia na vida de Ana, a qual ela fez um voto diante do Pai. E o voto esse, a qual ela disse: Senhor, se o Senhor me der o milagre, eu vou devolver ele para o Senhor. Eu faço uma devoção de entregar o filho a qual o Senhor fará a minha madre se abrir para que se volte para o Senhor, para um ser o sacerdote, para poder exercer dentro da sua casa e viver para a sua obra.
Algo interessante que nós podemos ver aqui é que o que transformou, nós podemos ver que a manifestação de uma busca de um milagre que não era um milagre comum, era um milagre num lugar de esterilidade, de infertilidade. Ou seja, não tinha vida, a terra, ela não estava praticamente fértil para poder germinar, para brotar, para poder florescer, para poder ali gerar, para que a semente, né, ela tivesse ali a evolução das células e encontrasse com o óvulo e tornasse ali um caminho, um processo para poder trazer a vida num lugar aonde estava ali como o sepulcro encaiado, estava ali como um sepulcro, né, de terra seca. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que nós vimos que, ao mesmo tempo que Ana pedia ao Senhor, no céu também havia uma manifestação do poder e da gratidão do Senhor. Então Ana chorava na terra e falava: Senhor, me dá filho. E o Senhor, no mundo espiritual, olhava para Ana e dizia: Ana, continua persistindo na sua oração, porque eu preciso que através do seu ventre, através do momento a qual eu lhe conceder essa vitória, é necessário ser manifestado, porque eu preciso de um sacerdote. Eu preciso de um profeta, eu preciso de um juiz para que entre em ação em um período a qual haverá destruição no templo. E você vê que essa comunicação de um coração aquebrantado. Então, nós vemos o coração de Ana clamando por um milagre. E no mundo espiritual, o coração de Deus olhando e dizendo: o meu milagre vai acontecer. A minha vitória vai ser constituída. Eu também preciso, Ana, que você persevere na sua oração para que haja uma manifestação do sobrenatural. Ana, no mundo espiritual também, o Senhor está chorando, o Senhor está clamando, o Senhor está precisando de um ventre para que seja gerado o propósito a qual ele deseja manifestar. Rabandaçou de Cantarabai. Então nós vamos ver que a busca do Senhor, que mesmo no contexto que nós sabemos ali que Ana estava orando e ela estava ali naquele templo e ela estava, mesmo assim, com um choro incontrolável. A cada uma vez um ano, quando Ana subia ao templo de Jerusalém, lugar este que foi separado para poder orar ao Senhor e aonde foi manifestado a graça do Senhor. Então, a decisão da, de buscar ao Senhor, de entregar a sua petição e de acreditar também, porque naquela época um sacerdote era ele que levava as suas petições ao Senhor. Ele precisava dizer sim, amém, para a sua petição, para que o Senhor te abençoasse. E ali nós sabemos que estava ali o sacerdote ali, vendo Ana orando, vendo Ana buscando, vendo Ana intercedendo. Só que o contristamento da vida do coração de Ana, a qual ela estava tão devotada no altar do Pai, ela foi até mesmo confundida por estar embriagada. Eu não quero ler todos os versículos, por isso que eu estou aqui dizendo a história, porque eu creio que muitos de nós já conhecemos essa história. Mas você pode ler lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Você vai ver a história de Ana sendo contada. Mas eu quero aqui estar lendo. Aleluia. Vamos ler aqui 1 Samuel. Aleluia. Glória a Deus. E o capítulo 1, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1.
9, que vai estar falando da oração de Ana. E aqui diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe darei, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli observando-lhe o movimento dos lábios. Eu quero aqui voltar e trazer aqui uma observação. Nós vemos aqui que Ana, ela se levantou da onde ela estava e ela foi direcionada ao altar do Senhor. E quando ela chega diante do altar do Senhor, ela não está feliz, ela não está alegre por estar naquele momento diante da presença do Senhor. Apesar dela prostrar diante do Senhor, a sua alma ela estava contrista, a sua alma estava perturbada, a sua alma estava amargurada, a sua alma estava totalmente movida pelas suas emoções e a tua vontade, porque é na nossa alma qual rege as nossas vontades, as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, ele vai estar aflorado, aleluia, na ativação da manifestação da nossa alma. Então, nós vamos ver aqui que quando ela começa a orar, ela começa a declarar, as suas emoções, elas começam a ser movidas. E a partir do momento que as suas emoções começam a ser movidas, se manifesta o choro. Um choro abundantemente, um choro sem controle, um choro que regia ali de dentro da profundidade da sua vontade. E aquilo ali afetou todo aquele ambiente. Então ela entra num mundo onde o espírito que manifesta na vida de Ana, ele vai ser movimentado, por quê? Porque nós vamos ver que quando ela faz um voto, ela está fazendo um voto não na alma, mas no espírito. Então, essa manifestação de Ana está chamando a atenção da devoção, da presença manifestada no mundo espiritual. Ela entra na dimensão espiritual, onde ela evoca o nome do Senhor. E ali, então, ela coloca diante do altar do Senhor, no mundo espiritual, um voto. Não foi no físico. A manifestação estava sendo no espírito. E essa manifestação no espírito, por quê? Porque ela começa aqui a fazer o que? Ela começa a glorificar o Senhor dos Exércitos. Ela começa a dizer: Senhora, eu me rendo diante do Senhor dos Exércitos. Ou seja, aquele que pode combater e está no combate na frente de qualquer guerra e de qualquer batalha. Aquele que é o general de guerra também, aquele que é o que está na frente de todas as coisas, independente do mundo espiritual, a batalha que está ocorrendo, o Senhor é o Senhor, o Deus, o Senhor dos exércitos. Então nós vamos ver que ela começa a te falar ali, aleluia, se tu atentares, se, se o Senhor achar graça da minha pessoa, da minha vida perante a tua presença, aleluia. Ana estava dizendo: o Senhor, atenta para a minha aflição. Mas aqui eu quero me colocar não só como uma pessoa comum, eu quero me colocar como tua serva. Eu estou te pedindo algo, mas eu quero, Pai, que não seja somente para manifestar aonde está a minha vontade, mas eu me rendo diante do Senhor para poder te servir a ti em todas as minhas ações desse milagre que eu estou te pedindo.
E algo interessante que nós vamos ver que a manifestação de Ana, ela faz algo interessante, ela fala, Senhor, lembra-te de mim. Ela começa a dizer, Senhor, não esqueça da tua serva que está aqui, que tem prostrado diante do Senhor. E isso nos faz lembrar também das petições de Moisés perante ao Senhor. Moisés, ele lembra ao Senhor que aquele povo é dele. Moisés, ele lembra ao Senhor que, aleluia, o Senhor fez uma promessa para aquele povo. E algo interessante que Ana, ela faz aqui também, ela se coloca num patamar, numa dimensão espiritual, e também ela pontua exatamente o milagre a qual ela deseja. Ela não queria que fosse qualquer filho, se fosse um menino, uma menina, tanto faz. Não, ela pontuou, ela disse, Senhor, eu desejo que o Senhor me conceda um filho varão. Por quê? Porque através do voto que Ana estava fazendo para ali, para com Deus, necessariamente precisava ser um varão homem para que exercesse ali no sacerdócio, para que manifestasse o poder do reino de Deus, para que a vontade do Senhor fosse concretizada. Porque se fosse uma mulher, automaticamente, mesmo que ela fizesse o voto e deixasse, seria algo que não seria como profeta, não seria um sacerdote, não seria um homem como juiz, não podia estar ali no templo, sendo educado e crescido neste lugar separado para o governo, para exercer a vontade da plenitude do reino de governo atuado na manifestação da pessoa de um varão. E algo interessante que ela fala que ela vai conceder não por alguns dias, mas por todos os dias da sua vida. Ou seja, o varão que nascesse, ele não teria decisões próprias do que ele iria fazer, como ele iria se manifestar, se ele iria querer servir ao Senhor todos os dias ou não, e estar ali como, né, estar no templo do Senhor. Ela já estava determinada, ela já estava determinando o futuro daquela criança que seria gerada. Então, aqui nós vamos ver o que? Algo de autoridade, algo de governo, algo que você se posiciona e você já faz decreto da manifestação, da atuação do Senhor sendo manifestado. Então, já chamo aqui né, abre aqui uma aspa, que nós podemos orar sim, que nós podemos sim colocarmos a nossa casa, a nossa família diante do Senhor, para que seja manifestado a honra e a glória, o poder da graça do Senhor, de geração de gerações, em todos os dias, para poder ser manifestado na existência das atuações, das atitudes da vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Então, nós vemos aqui também que ela faz, né, um propósito do filho varão ser nazireno, ou seja, ele não cortaria o seu cabelo, navalha não passaria pela sua cabeça. Então, essas são umas devotações que também antigamente estava dizendo. Cabelo está falando também de santidade, de separação, de algo estar verdadeiramente planteado diante da presença do Senhor. Eu quero abrir aqui também algo sobre essa palavra. Então, nós vamos ver que o resultado de manter a fé, o resultado de Ana, de crer em Deus, e que poderia lhe mudar qualquer circunstância da sua vida. Nós vemos que Deus respondeu à oração de Ana e ele se lembrou de Ana. Aleluia. Porque no versículo 19 vai dizer: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana
coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Ou seja, naquele dia, daquela petição, daquele momento de estar ali, o Senhor se lembrou de Ana quando ela coabitou com teu esposo. Então, existe momento de intimidade. Aqui está falando momento de intimidade. Momento esse a qual precisamos nos derramar diante do Senhor. Momento esse a qual precisamos verdadeiramente entregarmos ao que o Senhor tem para poder fazer e manifestar diante da sua graça. Nós vamos ver que a fé, a resiliência, a total entrega e o chegar da resposta divina, né? Que foi através desse versículo que nós acabamos de ler, nós vamos ver que as provocações do tempo prolongado não diminuiu o poder da graça do milagre do Senhor se manifestar. Então eu quero que você entenda que a dor do gerar, a dor do derramar diante do Senhor, ele faz com que o milagre, o impossível, ele concede. E o Senhor concebeu então a Ana o milagre de gerar Samuel. E Samuel significa pedido ao Senhor. Ou seja, algo que foi colocado diante do altar do Senhor. E ele foi pedido somente diante do Senhor para poder ser manifestado e atuado. Então eu quero aqui trazer, aleluia, algo interessante da palavra Siló, desse templo de Siló. E aqui nós vamos ver que nesse local geográfico há várias manifestações a qual ocorreu também sobre este lugar. Essa história espiritual, né, do centro da peregrinação em Canaã, após Canaã ser conquistada, ali no tempo de Josué, Josué determinou que fosse feito ali, né, no montado de Siló, esse tabernáculo, este lugar onde foi colocado ali para poder, nesse templo de adoração. E existia esse mandamento, né, que uma vez no ano, anualmente, as pessoas subiam o monte, montado em Siló, para poder glorificar, para poder trazer aquele ali um momento de adoração e glorificação ao nome do Senhor. O que nós vamos ver aqui que nessa história, nós vamos ver que esse santuário de Siló, ele foi um principal centro religioso de adoração de Israel. E cerca de 300 anos, a 369 anos, antes da construção do Templo de Jerusalém. Ele está ali localizado aproximadamente 30 quilômetros do norte de Jerusalém. E ali abrigava o tabernáculo, ali abrigava a Arca da Aliança, estava neste território, neste lugar. E isso nós vamos ver, está escrito lá em Gênesis, quero aqui ler com vocês. Em Gênesis vai ser a primeira menção bíblica, a qual vai mostrar para nós, aleluia. Gênesis capítulo 49, e o versículo 10 vai dizer aqui que sobre a bênção, a qual, né, Jacó, de Israel, ele definiu ali sobre a parte que foi declarada sobre Judá. E o versículo 9, eu quero ler aqui para você poder estar no contexto geral, diz assim: Judá é leãozinho da presa subiste. Filho meu, encurvar-se e deitar-se como leão, e como leoa, quem a despertará? E o versículo 10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão
de entre seus pés, até que venha Silom, e a ele obedecerão os povos. Então, nós estamos vendo o quê? Que o cedro, ele não arredará de Judá. E quando nós olhamos cetro é o quê? Cetro é aquilo que o rei carrega, para que quando você entra na presença dele, ele aponta para que você não seja morto perante a presença do rei. E a história também que nós conhecemos, né, de Esther, ali do rei Assuero, nós sabemos que ele levanta o cetro, a qual ela entra na presença do rei. Então nós estamos vendo aqui que o próprio Senhor já está estabelecendo algo manifestado neste lugar de Silom. Então, a atmosfera vai estar dizendo o quê? Que quando Jacó ele está dando essas bênçãos, então ele abençoa a vida de Judá. Então ele diz o quê? O cetro não arredará de José, nem o cajado do governante dentre os seus pés, até que venha Silom, e ele será a obediência dos povos. Ou seja, uma centralidade mostrando um caminho para que o povo volte à obediência ao Senhor. Porque a desobediência estava sendo manifestada e precisava de ser ali reorganizado um tempo para que o povo voltasse à obediência ao Pai. Então nós vamos ver também que Siló, ele é um lugar de promessa. Siló, ele não é somente um lugar geográfico. Ele é um lugar da manifestação da promessa do milagre do Senhor sendo realizado. Então eu quero que você chame aqui a atenção, aleluia, que aqui o nome Siló, teoricamente no derivado, né, em hebraico, ele vai estar Shalom. Então o significado é estar à vontade. E o significado também, ele vem como algo que ele é o pacificador. Ou seja, aquele que vai estar sendo manifestado o seu poder para poder reger a graça do Senhor e a pacificação de Deus sendo ornamentada para a orientação, para que veja a manifestação da glória do Senhor sendo regida através do quê? Das atitudes. Então, no templo de Siloé, nós vamos ver que ali, né, onde aconteceu algo também bem triste, aonde o que através da desobediência do povo, e Jeremias vai estar apontando que após os israelitas, eles perderam ali a arca. Por quê? Porque os filisteus, eles tomaram a arca ali no templo e saiu da presença do Senhor. Então, na época que nós vamos ver também a manifestação dos filhos de Eli, também nesse lugar, a palavra de Deus vai dizer que os filhos de Eli, eles não cumpriam os deveres de honrarem a Deus como verdadeiramente era conforme de um sacerdote ser manifestado. E nós vamos ver que essa história vai estar mostrando que o coração do povo, eles estavam se esfriando cada vez mais diante do Senhor. E a manifestação da rebeldia, da perversidade, da advertência a qual o Senhor estava ali mostrando, Deus estava dizendo que, através de várias vezes advertendo a guerra entre os filisteus e os filhos do Senhor, então Deus ele faz algo de entregar, aleluia, a vitória para os filisteus. Então nós vamos ver que o Senhor, a vontade do coração do Senhor, era que o povo ele se rendesse, era que o povo eles trocasse o seu coração de pedra, aleluia, o coração endurecido para ser endireitado num coração de carne que se submeta à vontade do Senhor. Mas nós vamos ver que a habitação no coração da vontade desse povo estava fora da presença do Senhor.
E a advertência do Senhor era que era que aquele povo eles voltasse para o Senhor. Eles precisavam voltar a se dobrar diante do senhorio do Senhor, para que a arca voltasse, para que a habitação do Senhor fosse ali manifestada e ser ali ornamentada diante de toda a graça do Senhor. Essa história é muito triste, mas eu estou dizendo aqui, voltada para a atuação das emoções do coração endurecido. Um coração que não se submete verdadeiramente à graça e o princípio do Senhor. Nós vamos ver aqui que em Salmos, capítulo 78, quero ler aqui com vocês. Salmos 78, o versículo 60 e 61 diz assim: Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Então, se você ler aqui o versículo 59, ele vai dizer que Deus ouviu isso e se indignou. Aleluia. Eu quero voltar aqui. Espera aí que eu vou ter que abrir de novo. Salmos 78. Aleluia. Eu quero voltar aqui para ler uns versículos anteriores para que nós possamos entender por que que Deus ele estava triste ali neste momento. Você vai ver que a partir do versículo 56, ele diz assim: ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. 57 fala assim: tornaram atrás e se portaram alevosamente como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou e sobremodo se aborreceu de Israel. Então nós estamos vendo aqui que Deus está dizendo, aleluia, olha, vocês deixaram de seguir e guardar os meus testemunhos. Vocês tornaram a voltar a praticar aquilo que os seus pais praticaram, de estar fora da minha presença, de aborrecer os meus princípios. O Senhor estava dizendo ali: vocês se desviaram, vocês estão enganados, vocês entraram num lugar que vocês estão totalmente enganosos pela concupiscência das suas próprias vontades. Vocês esqueceram de guardar e entrar em lugares altos, de estar debaixo da graça do Senhor. Vocês esqueceram de estar, de zelar, de entrar no lugar de zelo para poder adorar somente ao Senhor, e colocou escultura, colocou imagem, colocou o pedestal até mesmo do templo de pedra. Arabandaçu de Cantarabá. E o Senhor se indignou de todas essas coisas, e através disso o Senhor se aborreceu. O Senhor ficou o quê? Triste, o Senhor ficou aborrecido. Aleluia. Contra Israel. Então nós vamos ver aqui que essa apresentação, onde mostra que o Senhor ele estava avisando, o Senhor avisou várias vezes para com o povo, para que eles não se tornassem e tivessem um coração mau, um coração que se voltasse para a estrutura humana, a estrutura física.
Então, nós vamos ver que a representação do templo, onde representava ali a presença do Senhor no meio daquele povo, no meio daquela nação, a garantia do Senhor de estar ali nacionalmente sendo movido, o Deus verdadeiro manifestando ali no universo que escolheu Jerusalém para ser uma habitação, estava devotada, estava se dobrando a deuses falsos, estavam em condições ali de adorar aos falsos deuses. A segurança daquele povo estava voltada para os seus próprios críticos, para as suas próprias vontades. E nós vamos ver que quando o Senhor também usa o profeta Jeremias, e quando ele transmitiu a palavra ali de confiança no templo, ele estava dizendo, alertando, não confia em palavras falsas. Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Palavras que regozijam o teu ego, a qual inflama o nosso coração, e aonde nós achamos lindo, maravilhoso, a qual ouvimos palavras de decreto que o Senhor vai te conceder o seu milagre, que o Senhor vai fazer, aleluia, a terra estéril ser terra fértil. Mas como que o Senhor ele vai manifestar e ele vai fazer essas ações? Ele só vai trabalhar através de um coração de um povo que esteja com o coração rendido diante do altar do Pai. Oh, aleluia. Um coração que clama o Abba Pai. Em Jeremias 7,4, vai mostrar para nós a apresentação de uma reverência. E a reverência estava ali mostrando para o quê? Para o templo do Senhor. O templo do Senhor. O templo do Senhor. Não permita que no templo do Senhor, que na sua vida, nas suas atitudes, corrompa o templo do Senhor. Aleluia. Nós estamos vendo aqui um contraste de uma expressão onde são colocados, aleluias, 3 vezes essa manifestação. Jeremias, capítulo 7, aleluia. A partir do versículo 3, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. O 4 fala: não confieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O Senhor estava advertindo e dizendo: eu não sou um Deus que habito em templos de mãos, feita por estrutura do orgulho do homem. O Senhor estava dizendo: não se corrompe com falsas palavras, a qual eu não estou direcionando e eu não estou orientando. Nós vemos aqui que essa alerta, nós vamos ver que ao invés do povo confiar em Deus e fazer até mesmo como os anjos fazem, a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor, eles prostram diante do Pai. Todos os dias, a todo momento, a todo instante, diz: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando eles proclamam, quando eles manifestam, quando eles verbalizam essa palavra, eles estão dizendo: eu preciso reconhecer o senhorio do Senhor. Eu preciso verbalizar para que eu não venha me corromper diante do Pai. E eu preciso verbalizar para que eu reconheça, para que eu dita para a minha alma, para que eu dita para o meu coração duro, para que eu dita para minhas faltas de vontade. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia.
Nós vamos ver que essa advertência do pai, ela estava ali comovendo essa expressão, onde Isaías ele estava proclamando, ele estava verdadeiramente declarando. Nós vamos ver que o povo de Israel, aquele povo naquele tempo, eles estavam indo por uma falsa ideologia, onde achando que a glória do Senhor é manifestada em templos construídos pelas mãos do homem. Eu aprendi que a manifestação da glória do Senhor não é quando eu chego lá na igreja e me reúno com pessoas que vão se derramar diante daquele momento para poder glorificar ao Senhor. Não, a manifestação da glória do Senhor, ela começa dentro de mim, na estrutura da minha vida, quando eu já estou neste lugar de adoração. Então, quando eu caminho em qualquer lugar onde eu colocar as plantas dos meus pés, vai manifestar aquilo que eu já coloquei, aleluia, dentro do meu coração, onde a minha vontade está rendida ao Senhor, para ser manifestado em qualquer lugar onde eu colocar a planta dos meus pés. E não é um lugar específico de estrutura, o Senhor manifesta assim nos templos, nem nas casas, nas congregações. Mas o que o Senhor está advertendo aqui, que a importância não era estar envolvido com homens, porque o homem pode trazer um lugar de afirmação falsa. Então, nós vamos ver aqui que Deus citou o lugar conhecido como Siló. E Siló, ele estava dizendo ali, Siló, aonde o princípio, ele fez habitar o seu nome. Aonde o princípio, ele colocou ali a manifestação do Senhor para ser regida, para que o povo se encontrasse e manifestasse e sabesse que o Senhor estava ali naquele lugar para manifestar o poder e a glória do Senhor, a honra devotada ao Senhor, para que as pessoas fossem fiel ao Senhor, para que cumprisse a lealdade, a fidelidade. Mas o que que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que hoje o homem está tão corrompido que ele se volta a instituições de prédio, a valores, em coisas, em vez de pessoas, de alma, de vida. Ele está preocupado com manifestações físicas e esquecendo que precisa buscar primeiro e ter um coração rendido diante do Senhor para que as manifestações do Senhor. Antigamente o Senhor colocou esse lugar para habitação no templo, mas nós sabemos que o véu se rasgou e o templo hoje ser manifestado é as nossas vidas. Nós somos um templo diante do Senhor. Quando nós estamos unidos como igreja, como um corpo de Cristo, não é nome de placa de denominações, mas sim nós como o corpo de Cristo, a manifestação do Senhor. Ele está à busca de um coração rendido, um coração a qual ele mesmo criou, para que a manifestação do Senhor seja atualizada na nossa imagem, na nossa semelhança, e que nós possamos ser um testemunho vivo diante do Senhor e as nossas obras, elas sejam redentoras, elas sejam para a glória, elas sejam para manifestar o sacerdócio e o poder do Senhor. Eu quero, aleluia, lembrar aqui que o sacerdote Eli, ele estava ali na direção, aleluia, para poder ouvir o clamor do povo do Senhor. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que ele já não ouvia mais o Senhor. A comunicação espiritual já não habitava mais naquele templo, já não estava mais diretamente com o sacerdote ali, porque ele estava afastado. Mesmo estando direcionado na casa do Senhor, ele estava morto espiritual. Então, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que a manifestação de Ana, quando Ana estava orando e ele confunde o gemido de Ana como se ela estivesse embriagada, como se ela estivesse ali fora de si, já naquele período da manhã diante da presença do Senhor. Só que quando Ana ela olha para aquele homem, ela ora com um coração sincero.
Porque o coração de Ana, ele estava devoltado diante do altar puro do Senhor. E não num templo que já estava corrompido até mesmo pelos filhos de Eli. Um sacerdote que se prostituía até mesmo dentro do templo com mulheres. Prostituía, aleluia, no templo, no santuário do Pai. Hoje muitos estão prostituindo dentro dos templos das casas do Senhor. Estão corrompendo, adulterando a palavra de Deus. Mas o Senhor, ele tem uma despertação para com as nossas vidas. Enquanto nós vimos aqui o legado, onde Deus ele olha para aquele templo, para aquele santuário que estava totalmente desobediente diante do Senhor, o Senhor fala assim: neste lugar, aonde há prostituição, aonde o templo está corrompido, eu colocarei um que mesmo que o tempo que geograficamente o físico está corrompido, a habitação de Samuel, que vai crescer neste lugar, ele vai manifestar a manifestação do meu reino, Rabandaçou de Cantarapai, para ser atuado em atuações de conversão de corações, para que se renda e prostre diante da verdade. Então, nós vamos ver que eu posso estar no lugar geográfico que está totalmente obstinado de coração, endurecido de pedra diante do Senhor em desobediência, mas se o meu coração ele se dobra diante do senhorio do Senhor, neste lugar eu posso mover a minha vida, aleluia, e derramar diante do Pai tudo aquilo que eu preciso. Então nós estamos vendo aqui uma manifestação extraordinária da glória do Senhor. Porque Ana, aleluia, ela cumpriu também com a sua promessa. Então a palavra de Deus vai dizer que quando Samuel ele desmamou, Ana levou então Samuel ao templo e ali ela consagrou e deixou ele naquele lugar. Então nós vamos ver que o cântico de Ana em 1 Samuel capítulo 2 vai estar a dizer que ela estava derramando um cântico de gratidão diante do altar do Senhor. E em vez de desespero, em vez dela ficar com seu coração conturbado, ela retorna ali àquele lugar com um coração cheio de gratidão ao Pai. Um coração cheio de honra ao Senhor por ter recebido um milagre do Pai. Oh, aleluia! Então ela entrou ali hinos de exaltação, de glorificação ao poder da manifestação do Pai. Então nós vemos a recompensa divina do Senhor sendo atuada e manifestada. E a recompensa de Deus ali que abençoou o ventre de Ana, porque Ana também ela não foi mãe somente de Samuel. Ana ela teve mais 3 filhos, ela teve mais 2 filhas, né, depois de Samuel, então ela constituiu ali família. Mas algo interessante é que a conexão do coração de Deus, do propósito do coração de Deus, estava marcado no legado de Samuel. E o menino cresceu e se tornou um dos maiores profetas e um dos últimos juízes de Israel. E ele manifestou com poder e honra e glória. Aleluia. Ali, o sacerdócio diante do Senhor. Algo interessante que nós vamos ver que até mesmo na constituição dos filhos de Samuel, houve também falha. Então, nós vamos ver que há uma destruição também na constituição de gerações, a qual se corromperam diante do altar do Senhor. E é algo triste, porque esse lugar de Siló, ele vai trazer a marca também da promessa sendo cumprida, mas vai mostrar também uma, o posicionamento de um povo onde tem um coração esfriado, onde a estrutura, o coração das pessoas, ela se move pela estrutura
bíblica por aquilo que você pode fazer pelo status e não pela manifestação real do que o Senhor quer manifestar. Então nós vamos ver que o santuário de Siló, ele rege com promessa centralizada. Então nós vamos ver que a decadência ali interna dos filhos do sacerdote, nós vamos ver que o coração do povo ele se esfriou cada vez mais. E eles deram as costas para o Senhor. Então nós vamos ver que a causa do efeito da emoção da alma manifestada no desejo do coração, ela mostra o exterior sendo manipulado e mostrando o quê? Um coração endurecido, obstinado diante do Senhor. Mas quando nós olhamos para a figura de um coração rendido ao altar do Senhor, como Ana, nós vamos ver o efeito interno da programação, do petição de Ana diante do Senhor. Nós estávamos vendo ali o quê? Que ela estava trazendo uma restituição, uma raptura. Nós estávamos vendo que as cidades elas precisavam de estar abundantemente tendo um coração aquebrantado e sincero diante de Deus. Então, nós vamos ver que a falsa segurança da estrutura de Siló em Jerusalém, a presunção maldosa, a desobediência, nós vamos ver que a glória de Deus ela foi destruída, ela foi desinstruída, ela foi tirada daquele lugar. Mas através da petição da oração de Ana, nós vamos ver que a humildade dela, um coração, e a sua renúncia, a sua entrega, ela fez com que aquele ambiente manifestasse o poder da glória de Deus. Nós vamos ver que nas promessas, ela alicerça também um coração imutável diante de Deus, onde o seu caráter, ele firma o seu legado e o milagre e as promessas do Senhor ser manifestado e atuado. Então, nós vamos ver que a verdadeira entrega, ela se coloca você num lugar de um santuário verdadeiro, um tabernáculo verdadeiro diante do Senhor. Porque se a gente for olhar Siló, um tabernáculo, e a manifestação do coração sincero, um coração duro diante da presença do Senhor, nós vamos ver que o problema, ele é universal e atemporal. Porque Siló não é somente naquele lugar, ou seja, aonde eu atuo com as minhas manifestações geográficas, não importa se você está em Siló, se você está em Roma, está na Alemanha, está no Brasil, mas o que importa é a sua atuação, do seu posicionamento espiritual diante de Deus para manifestar a vontade dele. Então, nós vamos ver que em Provérbios capítulo 4, versículo 23, para a gente finalizar e a gente fazer a nossa ceia, vai estar pontuando que o nosso coração ele é o centro. E Deus não requer a perfeição da estrutura externa. O Senhor, ele quer a sinceridade de um espírito inabalável. E acima de todas as coisas, ele fala, guarda o teu coração, pois dele depende o rumo da sua vida. Ou seja, que o seu coração seja guardado diante do Senhor. Que todo o legado da fidelidade seja restaurado. Eu quero que através dessa ceia, pegue a sua ceia, o seu pão, o seu cálice. Eu quero declarar que todos os corações endurecidos, toda a dureza de coração, toda a manifestação que se corrompem, que rouba também o descanso do Senhor, que rouba a fidelidade, a lealdade. Que todo lugar de idolatria, que todo lugar de desobediência, que todo lugar que corrompe, que todo lugar de estrutura de deuses falsos,
onde o nosso ego, todas as nossas ações têm sobressaltado. Nós queremos declarar que através dessa ceia, a nossa vontade ela se submeta ao senhorio do Senhor. Que o nosso coração perverso de manipulação, onde encontramos muitas vezes estruturas quebradas dentro de nós, elas sejam renovadas no nosso coração, aleluia, para glorificar somente ao Senhor. Eu quero declarar que através dessa ceia, através do nosso DNA, do nosso coração, ele se volte à centralidade da originalidade de Cristo, que o nosso pulsar, o nosso querer, que o nosso sangue seja verdadeiramente renovado diante do Pai. Eu declaro que no nosso coração, a palavra do Senhor, ela está encravada, como uma espada de dois gumes, que ela corta de um lado para o outro, trazendo a purificação e a manifestação da graça do Senhor. Para que tudo que em nós seja para honrar e glorificar ao Pai. Eu quero declarar que, ao comer deste pão, as partículas das nossas células, todo o nosso corpo, ele seja voltado à originalidade de Cristo, e aonde a dureza seja, aleluia, amolecido pelo verdadeiro amor do Pai. Que todo o amor falso seja quebrado. E no nosso coração encontre uma terra fértil que possa ser quebrado toda a esterilidade. E possamos frutificar e crescer e ponderar as nossas vidas conforme o chamado e a posição em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que você possa ceiar neste momento. Se derrame diante do altar do Senhor. Diga para Ele no seu íntimo aquilo que precisa de ser transformado e trabalhado. Eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais tudo aquilo a qual Ele já tem, aleluia, projetado para com as nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que você possa ceiar, comer e beber. Em nome de Yeshua. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja rendida somente ao Senhor. Aleluia. Que você possa entrar no descanso com o Pai. Que o Senhor possa resplandecer a glória dele sobre a sua face. Que você seja embanhada, que você seja, aleluia, que o bálsamo do Senhor se derrame sobre a sua vida. E para que os nossos corações sejam voltados à originalidade de Cristo e manifestação do poder da graça e da honra do Senhor. Eu te abençoo a tua casa, a tua vida, e que você possa permanecer firme e fiel com o Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Shalom, shalom, shalom.